Já sim, o volante Guilherme Borges, né, que nessa temporada defendeu as cores do Asa, começou ali no banco, mas aguardou a sua oportunidade, terminou como titular e como uma das principais peças desse elenco do Asa na Série D do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo, prazer estar falando com você, um grande abraço aqui no time Show de Bola da Rádio 96 FM. Boa noite a todo mundo que está acompanhando, boa noite a mesa que está composta aí, é um grande prazer estar aqui com vocês. Guilherme, infelizmente não deu, né, para o Asa, o Alvinegro até fez uma boa campanha na Série D, mas no mata-mata acabou sendo surpreendido, o Maranhão foi melhor e conseguiu esse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é complicado até hoje, quando a gente acorda assim e para refletir sobre como foi o jogo, como foi toda a campanha que foi feita. Acabou que não valeu de nada, né? Porque no jogo mais importante nós não conseguimos ser melhor do que o time do Maranhão. Mas agora é repensar os erros e eu sei que o Asa vai ter um ano incrível pela frente, assim também como os jogadores que estiveram lá vestindo a camisa do Gigante. O Guilherme, boa noite, Antônio Guimarães, um abraço para ti. Claro que para o torcedor do Asa o sofrimento é maior, jogador de futebol está acostumado com vitórias, derrotas, faz parte da profissão, as decisões nem sempre são vitoriosas, não é? Quando são, ótimo, mas é evidente que a gente, comparando o time do Asa com o time do Maranhão e a reta final da competição, a gente sente que faltou um pouco mais, algo mais faltou ao time do Asa para chegar à classificação para outra etapa da competição. Contra o Pouso Alegre foi uma coisa assim muito nítida a questão da qualidade técnica do Pouso Alegre para com o Asa. Você não estava aqui jogando, você estava evidentemente em outro estado, e esse ano o Asa fez uma boa primeira fase. Teve uma boa performance, aliás, ele chegou a ficar por muito tempo entre os melhores times do Brasil. Na reta final, o Asa não precisava fazer como algumas equipes fizeram, ter reforçado o elenco para dar uma possibilidade maior de acesso ao time. Boa noite, Antônio. Então, eu acho que as chances que nós tivemos eram muito claras, né? Com o elenco que a gente teve. O elenco, desde o início da Série D, provou que era mais do que capaz de conquistar esse acesso. E assim, falar o que faltou é muito difícil, porque o grupo inteiro estava comprometido. Foram 2 tardes que as coisas não aconteceram para o Asa, para o nosso grupo, e ficamos no meio do caminho, né? O time do Maranhão soube jogar os 2 jogos. Eles foram mais competitivos do que nós, eles incorporaram mais o espírito da Série D. Mas eu acho que o elenco estava assim preparado, o elenco estava assim, com muita confiança no dia a dia. Estava todo mundo muito fechado, não só o objetivo. Infelizmente o futebol é assim, né? A melhor campanha perdeu para um time que soube jogar o mata-mata, né? Oswaldo Barbosa. Um abraço para você, Guilherme, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa bancada, é Oswaldo Barbosa. Veja bem, eu, claro, comentei todos os jogos do Asa nessa Série D, mas especificamente os 2 jogos contra o Maranhão. O Asa, lá em São Luís, o Asa foi escalado, tinha uma proposta de jogo de jogar no contra-ataque, nos erros do time do Maranhão. Até porque o Maranhão, jogando em casa, sempre foi um time de muita intensidade, de tentar atacar o adversário, e poderia dar o contra-ataque ao time do Asa, e para isso o Kelton foi escalado de um lado, o Will escalado do outro, a princípio o Marcelo Toscano por dentro, teoricamente 3 homens ali no meio de campo, enfim. Então a estratégia era jogar justamente nos erros do Maranhão, mas o contra-ataque não funcionou, e aqui em Arapiraca foi ao contrário, o Maranhão soube jogar nos erros do time do Asa. Vocês conversaram sobre isso, o que é que não funcionou? De repente, eu não vou dizer vontade, longe disso, mas faltou o espírito mais de decisão para o que a competição pedia naquela fase de mata-mata? Boa noite. Acho que o que você falou por aqui foi o principal, faltou o espírito mesmo de entender o momento ali, né? O último jogo, né, o quanto valia, que independente de fosse técnica, de fosse posicionamento, a tática, a gente teria que conseguir esse acesso, né?
A gente já sabia desde o início do ímpeto do Maranhão jogando em casa, sabia de todo o comprometimento que os meios de campo dele tinha, dos atacantes, né? Eu acho que o nosso jogo não foi de esperar, o Ranieri não tinha essa proposta, mas é como eu falei, são coisas que a gente não consegue explicar, cara. Foram 2 jogos totalmente atípicos, a gente não conseguiu fazer, praticamente todos os jogos da Série B a gente fez gol, somente nesses 2 jogos que não conseguimos, o ataque nosso não conseguiu ser efetivo. Então, assim, faltou mesmo incorporar o espírito, sabe, de batalha que valia, a importância que valia não só para nós, mas também para toda uma cidade, né, esse acesso. E assim, coisas não acontecem, né, são inexplicáveis no futebol. O Maranhão estava mais disposto e eles saíram com resultado positivo. O que dá a impressão para quem só assistiu, não viu o restante do campeonato e só assistiu esses 2 jogos, é que o Maranhão tinha realmente uma qualidade melhor e uma superioridade muito grande em cima do Asa. Parecia que o Maranhão era o time que tinha feito a melhor campanha na competição, e o Asa que tinha se classificado em 4º no grupo dele. Até porque lá em São Luís o time chegou a perder 3-4 gols e o destaque da partida foi o Matheus Início, que salvou o time do Asa de tomar 2-3 gols naquele jogo. E aqui em Arapiraca, quando se esperava, todo mundo esperava que o Asa fosse o dono da ação, quem teve as cartas o tempo inteiro e quem deu as regras do jogo foi o Maranhão. Essa superioridade também foi percebida por vocês já na primeira partida? Na primeira partida ficou um pouco mais perceptível. A gente já sabia do ímpeto deles, como eu falei, mas nós tínhamos, a gente queria impor o nosso jogo, como sempre foi, um jogo de posse de bola, um jogo de agressividade, pressionando em cima. Mas no primeiro jogo não aconteceu. No segundo, a gente já sabia que eles ficariam no contra-ataque o jogo inteiro. A gente estava ciente que a gente precisava de fazer só um gol, né? Que a decisão ocasionalmente iria ser para os pênaltis. O nosso início foi muito positivo. A gente teve, acho que, umas 3 chances ali muito claras, de cabeça, chutes, né? E assim, depois a gente ficou sabendo que eles treinaram a semana inteira para ficar no contra-ataque, né? E os 2 primeiros contra-ataques deles foram mortais. Pegou a gente totalmente desprevenido. A gente já sabia disso, a gente já sabia que não precisava de se arriscar, porque a gente só precisava de fazer um gol. E isso também ficou nítido para nós. A gente sabia que a gente era o primeiro time, que ia ser um jogo difícil, mas a gente ficou bem perceptível dentro de campo também que o Maranhão conseguiu superar nós em praticamente todos os requisitos do campo do jogo. E foi 2 tardes assim inesquecíveis, né? Agora tem um detalhe, né? A gente não podia errar, a gente errou e foi crucial. Agora tem um detalhe, né, Guilherme? Era muito óbvio que o Maranhão vinha para Arapiraca para jogar no erro do Asa, né? Porque o time faz uma vantagem mínima fora de casa, mas que em termos de mata-mata, eu costumo dizer o seguinte: toda vantagem é uma grande vantagem. E foi assim que aconteceu com o Asa, 1-0 contra o Ferroviário, 1-0 contra o Manauara. Quer dizer, você sempre voltar com uma vantagem, ou você abrir uma vantagem, independentemente de onde seja o primeiro jogo, é uma vantagem muito grande, porque você joga toda uma pressão para o outro lado. Uma coisa é você fazer o resultado, outra coisa é você entrar em campo com a obrigação de fazer o resultado. São situações bem diferentes. Então era muito claro, muito óbvio que o Maranhão vinha para cá para jogar nos erros do Asa. Eu tenho 2 perguntas, se você me permite. A primeira: claro que derrota ninguém comemora, mas pelas circunstâncias do jogo, o primeiro jogo lá em São Luís, que o time não foi bem e que o Maranhão faz 1-0, criou outras oportunidades, o Matheus pegou pênalti, vocês chegaram a comemorar 1-0 lá em São Luís, sabendo que tinha o jogo da volta? Essa é a primeira pergunta. E a segunda: a campanha do Asa foi muito boa, o acesso não veio, mas vocês saíram fortalecidos, valorizados como jogadores de futebol. E isso você acha que se cria uma certa dificuldade para você renovar contrato com o Asa? Essa valorização, estou dizendo isso porque o Matheus Vinícius não ficou,
quer dizer, recebe uma proposta excepcional do Manauara. Bigode também não? O Bigode não fica, o Vitor já trouxe a informação que o Asa tem interesse no Zulu, mas a primeira pedida do Zulu foi muito alta. E até complementando a sua pergunta sobre ele também, né, que a informação... Eu ia chegar lá, que você passou a informação, então que o primeiro contato também há o interesse do Asa, mas há uma certa distância ainda, então eu queria que vocês falassem sobre esses dois assuntos, por favor. Sobre a primeira pergunta, a gente não comemorou porque toda derrota é amarga, mas assim, a gente sabe que poderia ter sido 2 ou 3 gols de diferença no jogo de ida lá no Maranhão. Então, assim, no final das contas, 1-0 lá foi pouco, com toda a sinceridade do mundo. Nós não produzimos nada lá e foi um jogo muito abaixo nosso, então a gente não comemorou a derrota, mas a gente comemorou a possibilidade de ter sido 1-0. A gente saberia que era algo totalmente revertível, principalmente dentro de casa, né? Com a campanha que nós fizemos dentro de casa, a gente teve 2 derrotas do ano só dentro de casa, então a gente não esperava de jeito nenhum ter terminado como foi os 3-0, né? Sobre a segunda pergunta, assim, confesso que eu vim para Goiânia e com o desejo de renovar sim com o Asa. Desde quando eu saí daí, eu falei com o meu empresário. Ele tem uma relação muito boa com o Rogério, com todos os diretores. E confesso que ontem mesmo a gente falou, eu e ele, a gente conversou, e ele não falou nada de nenhum outro clube, ele não falou nada do Asa, só perguntou como é que tava a família. Então, assim, eu não posso dar um parâmetro, porque eu falei pra ele, quando você tiver algo mais concreto, se você tiver chegado a algum valor, se você tiver chegado a alguma situação, você fala comigo, né? Mas, até onde eu sei, eles estão conversando ainda, a renovação está sendo tratada, e eu confio muito no Rogério, confio muito no meu empresário, confio muito nos diretores que tem no Asa. Então, eu sei que, independente do que acontecer, vai ser bom pro clube e também vai ser bom para mim. Qual é a avaliação que você faz da sua performance, da temporada que você fez vestindo a camisa do Asa? No começo assim que você entrou no lugar do Tibiri era o titular, ele assumiu a titularidade no intervalo de primeiro para o segundo tempo no jogo lá em Lagarto contra o Lagarto. O Tibiri jogou o primeiro tempo, no segundo tempo o Guilherme já foi colocado no time para começar o segundo tempo e de lá para cá não saiu mais, não deixou de ser titular. São jogadores de características diferentes. Onde é que você acha que você ganhou a posição de titular? Foi isso mesmo, contra o Lagarto. O jogo do Lagarto estava um jogo bem de saída de bola, eles estavam também esperando a gente pro contra-ataque, né? Tibiri, eles falam que nós temos, todo mundo na sala, que a gente tem características diferentes, mas a saída dele também de bola é boa. Talvez o momento dele não estava bom, mas os times eles estavam começando a entender que nosso grupo era forte para criar, então eles não estavam pressionando a gente, né? Eles estavam deixando o nosso time armar o jogo, controlar o jogo, e por eu ter um bom passe, por eu ter uma boa visão de jogo, né? Os times abaixavam a linha e nós precisávamos de criar. Então, eu acho que esse foi o principal ponto da opção técnica do Ranieri ter me colocado depois do jogo de Lagarto em diante, né? Os times começaram a entender que não dava para pressionar o Asa, e para ter uma criação melhor, o Ranieri me colocou no time para sair com a vantagem desde lá de trás, desde lá do meio, para a bola chegar com a maior qualidade nos pés dos nossos ofensivos. Para não sair do tema, Guima, que você colocou, pelo menos a visão que eu tinha como comentarista nos jogos do Asa, o Asa tinha 2 importantes saídas de bola sempre no passe longo. Tinha com o Bigode no lado esquerdo para jogar essa bola no passe longo pro lado contrário da bola, que o lado direito do Asa era muito forte, com o Paulinho e com o Kellyton, e tinha o inverso, a saída com o Christian, justamente no lado direito da zaga, esse passe longo pro lado esquerdo, ou seja, ali com o Charles, com o Thiago, quando fazia aberto, enfim, essas 2 jogadas de saída de bola, elas eram muito nítidas do Asa, mas faltava um pouco também, uma variação maior, um repertório maior para tentar sair com qualidade por dentro. Eu acho que esse foi um dos fatores também que o Ranieri acabou dando oportunidade a você naquele jogo de Lagarto, que o Asa melhorou muito.
O Asa fez no segundo tempo muito bom, merecia até a vitória, e aí o Asa passou a ter mais repertórios na saída de bola, não só com o Christian, não só com o Bigode, mas você que tem uma qualidade boa de passe, esse passe começou a encaixar por dentro também. Esse também foi sua avaliação foi perfeita, né? Esse jogo tava um jogo muito apertado, a gente tava errando muito ali na saída de bola, e aí ele me colocou justamente por isso, pra gente, pro passe chegar mais com uma maior qualidade pro meio, né? Na ocasião era o Thiago Alagoano, que tava o Thiago Alagoano e Samuel, e vinham pra dentro, e o nosso time criou mesmo mais o segundo tempo, e dali em diante as coisas aconteceram muito positivas para mim, individualmente. Alguns torcedores aqui comentando e querendo que eu faça a pergunta com relação à questão do repertório, né? Que o Asa, na reta final, algumas peças elas caíram de produção. Entre essas peças, o menino Kellyton, que é um bom jogador, mas de repente o Kellyton sumiu das partidas mais importantes e decisivas. Ele não conseguiu ter o rendimento esperado, e ele era uma das principais armas de ataque do time do Asa, funcionava muito bem. O Will foi um jogador que teve uma regularidade muito legal, não é? E é evidente que a gente sentiu no setor de meio campo, em determinados momentos, uma falta de criatividade, uma maior experiência para dar ao time do Asa, em alguns momentos, não é? A tranquilidade que o time precisava. Vocês dentro de campo, vocês sentem estas carências? Vocês observam do mesmo jeito? Vocês conseguem conversar e evidentemente mudar até a maneira do time jogar? Como é que funciona isso? De que maneira você vê essa previsibilidade que alguns torcedores falam que o time do Asa ficou muito previsível em determinado momento da competição? Eu acho que na minha opinião, naquilo que eu estava dentro de campo, né, vendo, jogando, todos os outros clubes antes do Maranhão tinham uma proposta diferente de jogo, né, para virem contra nós, né. O Maranhão lá, eles tinham o ímpeto deles, foi assim, acho que quando o Tona Luz, eles ganharam de 4-1, aí se não me engano do Central também, era para ter sido 2-3-0 lá. Então assim, eles tiveram uma proposta diferente de jogo, talvez não foi muita falta de repertório nosso, porque nós contra o Manauara, a gente no primeiro jogo e também no segundo tempo, a gente fez um baita jogo. Contra a Ferroviária, a gente soube controlar muito bem o jogo, desde o início, fomos um time muito frio, né? E assim, eu acho que a maneira como o Maranhão joga pode ter nos pegado desprevenidos, sabe? Porque ali dentro de campo a gente tentava fazer de tudo, a gente tentava fazer o que o Ranieri falava, a gente tentava variar as situações. Teve uma hora que o Bigode virava o play e falava, vamos mudar esquema, a gente mudou o esquema tático dentro do jogo. E assim, as coisas realmente não aconteceram. Eu fico sem palavras para falar do que foi desses 2 sábados que passou, porque é algo inexplicável o que aconteceu com o nosso time e infelizmente veio na hora errada, né? Vitor Hugo tem gol no Campeonato Brasileiro, Vitor? Tem gol sim, na Série B do Campeonato Brasileiro, Fábio Alemão abre o placar para o CRB 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Bem, até agora não surgiu nenhuma proposta, você está escondendo o jogo, porque você foi um dos bons jogadores do Asa nessa temporada do Campeonato Brasileiro da Série D. Claro que às vezes o cara não quer revelar, né? Vai esperar para ver, às vezes para não melar a transação, enfim, mas o que você sabe até agora está somente com essas informações do empresário, ou você não tem informação nenhuma com relação ao interesse de outras equipes? Ele me passou algumas outras 3 propostas de clubes, mas assim, ele mesmo disse que não, que a priori não era que a gente estava querendo, que a gente não era, que a gente ia esperar um pouco mais não só conversas com a Asa, mas também o que o mercado ia proporcionar, né? Ainda está rolando a Série C, ainda está rolando a Série D, inclusive, também. Então, para as movimentações começarem, falta um pouco ainda. E ele me passou, sim, algumas 3 propostas, mas a priori não era o que a gente queria. E a gente descartou logo de cara,
que a gente já tem algum norte a seguir, né? Agora, Guilherme, é claro que você teve uma identificação muito boa com o Asa, com a diretoria, como você já deixou bem claro, com a cidade de Arapiraca, você demonstrou que realmente tem interesse em retornar ao time do Asa. Agora, a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é muito curta, né? E para você também não é diferente disso. Pela performance que você teve nessa temporada, pelo que você performou no time do Asa, você de repente, não pintando Asa, você sonharia em uma Série C no ano que vem ou até mesmo numa Série B de Campeonato Brasileiro, que eu acho que você tem potencial para isso? Sim, é todo o objetivo de todo profissional, né? Subir a carreira, e a minha também. Então, é como eu falei, a gente está esperando o mercado se movimentar para o meu empresário se movimentar junto, né? É claro que a gente sempre quer crescer, a gente sempre quer buscar voos maiores, e esse é um dos meus objetivos. Então, se aparecer mercados de clubes com Série C, com Série B, com certeza a gente vai estar avaliando bem para cada proposta para saber o que ele teria para o futuro. Vitor Hugo. Ô, Guilherme, eu queria saber uma situação. O quanto o Ranieri foi importante para você nessa temporada, principalmente agora ele que acertou com o América de Natal, né? Deixou o Asa. E as conversas surgem, né? A gente acaba recebendo as informações. E um dos clubes que teriam lhe procurado teria sido o América de Natal. Eu queria que você falasse sobre isso, de possivelmente você poder repetir esse trabalho com o Ranieri e o quanto que ele foi importante para você aqui na equipe do Asa. O Ranieri, eu acho que ele foi a peça principal que no início do Alagoano, não sei se vocês se recordam, mas eu machuquei, né? Eu perdi os principais jogos, as semifinais, a Copa do Brasil. E acabei não performando como eu performei muito bem na Série D. E ele, eu tenho certeza, juntamente com a comissão, né, com todo o pessoal ali, ele foi um dos que me segurou, que falou, não, eu acredito no Guilherme. E todo o treino ele sempre deixou muito aberto, não só na posição de volante, mas de cada posição. A possibilidade de você ir para o time titular. Ele sempre treinava todo mundo do mesmo jeito, fazia as mesmas manobras, todas as situações. Se ele tinha que falar algo para alguém, ele falava. Então, foi um treinador que sempre deixou aberto todas as possibilidades, sempre colocou na mesa tudo aquilo que tinha referente a mim. E eu tenho certeza que com os outros também. E provavelmente se não fosse ele, né, ele que é o comandante da equipe, eu não teria continuado no Asa, no campeonato, na passagem do campeonato. Cadê o nosso Guilherme Borges? Para que ele possa retornar aí com as respostas, o nosso Guilherme Borges, que está fazendo a entrevista online, né? Inclusive, eu vou até, quando ele terminar essa resposta, eu vou emendar uma outra pergunta, porque me gerou uma curiosidade sobre uma situação lá do início, né? Deixa o Guilherme voltar. Muito bem. Eu vou, o problema ele... é que voltou. Pois pode não, Guilherme. terminar, Guilherme. Pode ficar à vontade. Parece que a internet do Guilherme não tá tão legal assim, não é? Mas assim, ele retorna já. Eu me preocupo muitas vezes com essas curiosidades. Ele pergunta se o cara tem filho, se é bonito, se não é, os olhos do... Não, eu me lembro até que ele perguntou ao jogador qual era a cor dos olhos do filho dele. Não me lembro qual foi o jogador. Paulinho. Tá vendo? Paulinho vai bater um papo conosco aqui ainda. Essas suas curiosidades me preocupam muito, Vitor Hugo. Porque, viu, Guilherme, pra você que não sabe, nesse mesmo período que o Asa estava eliminado, o Paulinho bateu um papo conosco e a filha do Paulinho tinha acabado de nascer. E ele teve a curiosidade de saber qual era a cor dos olhos da filha do Paulinho. Então, muito cuidado quando ele disser assim, eu tenho uma curiosidade. Eu tô logo de antecipando aqui. Fala, Guilherme. Não, essa aí eu já... Bom você ter me avisado que eu já fico esperto já. Guilherme, o Vitor Hugo vai fazer mais uma pergunta? Mas Pois não, pode falar. Sobre a questão do América de Natal, não, só complementando isso, o América de Natal, confesso que eu não sei se chegou pro meu empresário. Eu conversei com o Ranieri quando eu tava indo embora de Arapiraca, né? A gente foi lá, deu um abraço, eu agradeci ele me agradeceu, a gente tava muito sem clima, assim, sabe, por todo o que aconteceu nas quartas de finais.
Mas eu particularmente não estou sabendo de verdade do contato do América. Se meu empresário está sabendo, ele ainda não me passou ou não deve ser algo fixo. Então eu entreguei nas mãos de Deus e confio muito no meu empresário, como eu falei para vocês. Lá no início da temporada, né, até surgiu aquele boato que o Santa Cruz teria lhe procurado, né, para que você pudesse ir para lá. Foi até no momento que você falou que você estava mais trabalhando, não tinha tido ainda muitas oportunidades. Eu queria saber se realmente surgiu e se, de certa forma, você faria algo de diferente hoje, né, no caso, pensando mais com a cabeça. Se a decisão tivesse que ser agora, né? Se a decisão você faria algo diferente, visto que o Santa Cruz conseguiu subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. A pergunta não foi constrangedora, rapaziada. Ainda não. Mas eu não faria diferente. Teve sim a procura do Santa Cruz, mas foi logo teve um amistoso cancelado contra eles, bem na pré-temporada mesmo, né? E foi ali nessa correria, nesse vai e vem, surgiu a proposta do Santa Cruz. Eles estavam precisando de um camisa assim, e a proposta financeiramente foi muito boa, e a gente conversou lá dentro e acabamos optando por ficar, né? Mas assim, é difícil falar se hoje eu aceitaria ou não, né? Porque talvez eu poderia ter ido para lá, ter subido, mas não performado como eu performei aqui, né? Então, eu fui muito feliz no Asa em todo esse período. Eu conheci o pessoal, todo o clube, me identifiquei muito bem. Então, eu estou muito em paz com a minha decisão e sei que o que tiver que vir pela frente vai vir dobrado. Aliás, você falou que você está em Goiânia, que acredito ser a sua cidade natal, né? Goiânia, enfim. E aí eu me lembrei do que é a Série D, o que é esse famigerado mata-mata, né? Porque eu costumo dizer que a Série D são duas competições diferentes em uma só. A fase classificatória permite erros para que você tenha tempo de se recuperar, como o Asa, por exemplo, fez um grande início de campeonato. O primeiro turno, vamos colocar assim, do Asa, nos primeiros 7 jogos, a performance do Asa foi impecável. O time no retorno já teve uma queda de rendimento, mas que é natural, mas os jogos de 14 jogos permitia isso, que o time tivesse uma queda, mas se recuperasse novamente. No mata-mata, isso não é permitido. E aí eu fiquei me lembrando, já que você falou que está em Goiânia, quer dizer, como esse ano o mata-mata foi ingrato com uma das melhores equipes ou duas melhores equipes da competição. O Asa, que acabou não chegando, e a própria Aparecidense, né? A Aparecidense, inclusive, ela fez um clássico goiano, né, contra o Goiatuba, e ganharam lá, mas chegaram aqui e perderam, né, de 2-0 em Aparecida. E é a crueldade do futebol, né? Se a gente fica pensando se a Série D fosse pontos corridos, a gente teria subido com folga, né? Na metade do primeiro turno, né? Mas também não teria acabado ainda, futebol, né? Porque também não teria encerrado ainda, porque seria no caso. Mas estaria comemorando até agora. Porque seria no caso 63 jogos, iríamos acabar na temporada 2030. Quanto é jogar? Quanto é difícil jogar essa Série D? Porque são viagens longas demais, tem viagens que parece que não tem mais fim. As viagens cansativas, os gramados horrorosos, times desqualificados, quer dizer, é muito difícil jogar a Série D. Ô Guima, só fazendo uma observação em cima dessa pergunta que você levanta. Na primeira fase, eu acho que o Asa até que sofreu um pouco, né? Com um campo como, por exemplo, Ilhéus, um campo muito ruim de se jogar, contra o Barcelona, enfim, alguns... Jacuipense também, né? Juazeirense, que o Adalto Moraes é horroroso o gramado, espero que melhorem. Na primeira fase eu concordo. Agora, nos mata-matas, o acesso não veio,
Mas o Asa, na minha opinião, foi privilegiado nesse sentido, porque o Asa só jogou em campo bom no mata-mata. É verdade. O Asa jogou no PV, que é um campo de excelência, inclusive joga-se Série A lá com Ceará e Fortaleza. O Asa jogou lá em Manaus. O problema de Manaus é o desgaste, a distância, o horário que foi o jogo, mas o gramado não era ruim. E o Castelão em São Luís da mesma forma. Então, nesse sentido, eu acho que o Asa foi até privilegiado se tratando de uma Série D. A Série D é um campeonato horrível, começar pelas logísticas que tem. Quando a gente foi para Tocantins, a gente ficou um dia inteiro praticamente viajando, né? Os campos também são horríveis. Uma das conversas que a gente tinha lá todos os dias é falar, cara, a gente precisa tirar o Asa da Série D, a gente precisa de subir o patamar do clube e subir o nosso patamar também, né? E o campo lá do Manauara, ele olhando assim, ele parecia bom, mas ele estava bastante vivo, ele não tava legal, sabe? Mas nós somos privilegiados mesmo, porque teve muito clube que foi jogar em campo pior, no mata-mata, onde era a principal fase que o time tinha que desenvolver, né? Então, nesse ponto, o nosso clube foi bem capacitado mesmo para conseguir isso. Bem, a informação que nós temos, o Vitor inclusive já passou, é que o atleta Aleph, que joga na posição que você joga, e estava na Aparecidense. Estava na Aparecidense, deve retornar, né, Vitor? A informação estaria em negociações avançadas para acertar com o Asa, o Aleph. Jogador que tem a sua posição, joga na posição do Guilherme Borges. Bom jogador, evidentemente. Aqui foi titular, não? O Aleph foi titular, né? E que na verdade o Aleph fez muito ano passado, o segundo homem de meio campo. Fez mais, por exemplo, um 8, como fazia o Fabrício Bigode esse ano. Então poderia estar pintando o Guilherme Borges ao lado do Aleph. fazendo um 5, vamos colocar assim, mas naquela primeira saída de bola, um primeiro volante. O Aleph fez muito a Série D do ano passado todo, um segundo homem de meio campo. Você conhece o jogador, já ouviu falar, enfim, deve pintar aí o meio campo, se realmente a confirmação acontecer, com você ao lado do Aleph. Isso eu já escalando. Não conheço. Não conhece. Não conheço o Aleph e não, assim, não posso te falar. Agora, uma curiosidade, o Guimarães perguntou sobre a Série D e você disse que a Série D é muito ruim, não foi esse adjetivo que você usou? Ruim, não foi? Sim. Isso. Aí eu te pergunto uma coisa, você já falou aí sobre o seu empresário umas 3 ou 4 vezes. Como é para um jogador então entrar, receber a ligação do empresário e dizer, Guilherme, vê só, eu tô acertando com o time tal, você vai jogar a Série D. Qual é a primeira impressão? Como é que o jogador recebe essa informação do empresário? Tô ferrado. Assim, vai muito do jogador, sabe, cara? O jogador sabe o que passou na temporada e ele sabe o que ele vai conquistar pro ano que vem. Então a maioria dos jogadores, eles já esperam aquilo do próximo ano, sabe? E assim, mas tem uma baita diferença de você jogar uma Série D pelo Asa, de você jogar a Série D pelos clubes que chegam, sabe? Você vai empolgado sabendo que tem a possibilidade do acesso, né? E conhecendo o clube como o Asa que paga em dia, que tem a torcida que tem a cidade que tem, a gente acaba olhando de outro lado, entendeu? Acho que pior seria se fosse para os jogadores que vão para clubes que não tem muita perspectiva nem dimensões como o Asa, entende? Isso. Você tem acompanhado essas informações com relação a essas mudanças que deverão acontecer na Série D, por exemplo? Há uma pretensão. Aí vai ficar melhor. Se a coisa tá ruim, pode ficar ainda pior, por exemplo, com 500 e poucas equipes. De 64 equipes para 96. Fala-se em 16 grupos de 6. Quer dizer, aí nós teríamos 10 jogos na fase classificatória, 5 em casa e 5 fora. Aí o campeão de cada grupo, os 16
campeões já estariam garantidos na segunda fase. E aí os segundos e terceiros iriam para o mata-mata, aqueles 16 que se classificarem se juntariam aos outros 16, formariam os 32. É isso que a CBF está querendo fazer, como sempre, política e querendo acomodar todo mundo, Guilherme. Pois é, eu tipo, pra falar a verdade, eu não tenho adjetivos para descrever isso. É uma situação muito complicada, eu não sei o que eles estão pensando, tentando fazer. Mas, assim, é bom que emprega mais clubes, né? Tem mais calendário. Mas também tem os seus prós e os contras, né? Não cabe a mim avaliar. Eu, se for jogar Série D, eu só vou entrar em campo, colocar a chuteira e dar o meu melhor. Então eu deixo para os outros, tem que resolver isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui rápida, porque é curiosidade. Essa aí não é a curiosidade do Vitor, mas é a minha curiosidade. Eu vi um papo de que a prefeitura poderia colocar gramado sintético no estádio municipal de Arapiraca. Você ouviu também? Você ouviu falar também, né? Sim, mas agora recentemente sim, não. Mas ouvimos falar. Sim. Jogador de futebol gosta de jogar em gramado sintético porque se gosta, como é que você analisa o que o gramado sintético melhora no futebol e se não melhora, o quanto é ruim para vocês? Eu acho que nenhum jogador gosta de jogar em campo sintético. Eu, particularmente, não gosto. O que melhora talvez seja a vantagem de você treinar todo dia no campo sintético, saber como a bola corre, como a bola quica, as movimentações que tem que ser feito, mas aí vamos colocar na Série D, são 5 jogos em casa, os outros 5 são campo normais. Para os outros virem e fazer um jogo no jogo sintético seria trocar 6 por meia dúzia, eles viriam e fariam do mesmo jeito. Então eu não acho muito viável, tanto que tem uma grande reclamação, né, de jogadores de Série A, Série B, todos reclamando, mas não cabe a mim também decidir essas coisas. Oswaldo. Não, veja bem, caso você retorne para o ASA, caso dê tudo certo e você renove com o ASA, eu acredito que você já tenha conhecimento, o campeonato estadual e que você disputou esse ano, a tendência o ano que vem é ele ser muito mais competitivo, ele ser muito mais difícil, porque o estadual dará vaga ou vagas para a Série D, caso não suba o ano que vem para a Série D de 2027. Por que é que eu estou falando que a tendência é o campeonato alagoano ser bem mais competitivo? Porque lamentavelmente para todos nós perdemos o nosso representante na Série C, que foi o CSA. Nós gostaríamos muito de que os dois estivessem na C, o ASA e o CSA. Se o CSA não tivesse caído, ou então o CSA tivesse subido para B e o ASA chegando na C, porque nós que somos cronistas, que trabalhamos, que dependemos também do futebol, a gente quer sempre o melhor para o futebol de Alagoas. Cada vez mais o nosso futebol sendo representado e de preferência, se não em todas as divisões, mas em 3 no mínimo delas. Mas isso não vai acontecer. Nós temos o CRB, que provavelmente não vai cair, mas vai lutar para subir, mas deve permanecer pelo menos na B. Perdemos a representação na C e teremos 3 na D. O CSA como rebaixado, o ASA e CSE que conquistaram vaga nesse ano. A tendência é que o estadual seja bem mais competitivo alagoano no ano que vem, Guilherme. Concordo com você. O Alagoano é um campeonato muito difícil. Nas primeiras rodadas ali, os times pequenos eles se sobressaem, né? Eles vêm com muito sangue no olho contra o ASA. O Benedense esse ano foi uma prova viva, né? E com o CSA também precisando de calendário para 2027, assim também como o ASA irá fazer uma boa campanha, tem tudo para ser um campeonato muito bem disputado. Eu não sei se a Copa do Nordeste já definiu, né? Se vai entrar direto na fase de grupos, mas... Definir não, mas tudo leva a crer que nós não teremos a pré-Copa do Nordeste, serão 20 clubes, com 5 grupos de 5 4 grupos de 5 equipes, e a Federação Baiana com 3 representantes, a Cearense com 3 representantes e as outras 2 com 2 representantes. E aí Alagoas seria CRB e ASA, ou seja, o campeão e o vice estariam garantidos na Copa do Nordeste. Tudo leva a crer que será assim.
mais um ingrediente a mais, né, para no ano de 2027 os times quererem chegar na final, né? Então tem tudo para ser muito mais disputado do que os últimos anos, né? Com o investimento dos times, com as contratações e principalmente com os calendários recheados para 2027. Bem, antes das últimas perguntas, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Em nome do Refresco Coringa, o melhor refresco do Brasil. Movimento é sua sede com o melhor e mais gostoso refresco do Brasil. Refresco é Coringa. Regis Autopeças, tudo em peças para o seu carro você encontra em Regis Autopeças, representante dos pneus Continental para Arapiraca e região. A rua São Francisco, 1293, Ouro Preto, Arapiraca. Telefone 3521-5942, 999-613840. A Comercial MB, distribuidor de material elétrico hidráulico, conta com ampla variedade de marcas como Tigre, Vatiza, Simes, Egstec, Maxsteel para construção civil em Alagoas. Abrange PDA, energia solar e incêndio, e logo estará com novidades na área de tecnologia. Arapiraca, Governador Lameia Filho, 484 Jardim Tropical, Maceió, de Escala, número 93, bairro do Poço. Não percam mais tempo, faça uma visita e cotação pelos telefones 2123-9999 e no zap 96651717. Morada Construção, 4 lojas para você economizar de verdade. Tem morada no centro da rua 30 de outubro, na Pedro Correia, no bairro Brasília, morada no Jardim Esperança. Entre, a morada é sua. Radar Arapiraca, toda a linha Fiat é na Radar. Governador Lamenga Filho, 95, Jardim Tropical. Telefone 35302799. Tá na rede, tá tranquilo? Fiat é na Radar. Você, lojista, quer montar sua loja? Na Moto Show Peças, nosso estoque está sempre abastecido. No atacado oferecemos melhores peças e reposição, acessórios com qualidade, garantia e condições especiais para seu negócio. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado: Teixeira, Michelin, NG Caule, Golf e muito mais. Abasteça sua loja com quem tem compromisso com qualidade e rapidez. Chama no zap 999963903 ou 999749276. O Esporte Clube Traipu se prepara para o primeiro jogo das oitavas do mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal. Esse jogo vai ser em Minas Gerais contra o América Mineiro. O jogo mais importante da temporada, no dia 27 deste mês. Está bombando o Esporte Clube Traipu. Tá 2-0 já pro CRB? Muito bem, CRB 2-0 no Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu faço ao jogador Guilherme Borges: o Asa não terá mais Ranieri e já definiu o novo treinador. Você já tem essa informação. O técnico é o Dico Uli, técnico que estava no Sergipe. Você já trabalhou com esse rapaz, um jovem de 42 anos, e se não trabalhou, o que é que você sabe do estilo Dico Uli? Eu já conhecia ele dos jogos que a gente jogou contra, né? Mas o que eu sei é aquilo que foi passado para nós, né? Um time que gosta da posse de bola, que tem uma boa saída de bola. Sim, não tenho muito para falar. O segundo jogo foi bem complicado. Eles saíram na frente com 2-0, né, contra nós conseguimos buscar um empate. Mas no primeiro ele tomou a toqueira do nosso time, que eu tenho certeza que ele não esqueceu, não. No jogo contra o Santa Cruz, inclusive, o Sergipe esteve bem mais próximo da vitória em alguns momentos, embora valorizou muito a classificação do Santa, né? Jovem, é evidente, tem uma proposta, não sei se parecida com a do Ranieri, eu não conheço, vamos aguardar. Eu queria saber de você o seguinte, antes de passar a bola para o Oswaldo e Vitor fazer as últimas perguntas: vocês jogadores hoje estão evidentemente sem a liberdade que nós que tinha antes. Antigamente o jogador era mais livre inclusive para se promover com a imprensa, porque a imprensa promove vocês, não é? A imprensa promove o jogador, promove o técnico, promove os artistas da bola. Hoje existe uma escala de trabalho. Então hoje você pode estar querendo, mas hoje a entrevista será com Guilherme Borges e Edmilson, amanhã será com fulano e ciclano. Como é que você analisa isso? Antigamente se jogava muito mais, os portões eram abertos, os torcedores estavam mais próximos dos jogadores. Claro que existiam cobranças, mas também existia o afago, o aplauso. O jogador estava mais perto do craque. Antigamente os jogadores davam entrevistas, eram livres para dar entrevista e às vezes até mais livre para falar aquilo que dá a opinião dele com relação a determinados acontecimentos. Hoje vocês se sentem assim presos nesse regime? Por exemplo, alguns jogadores não têm essa liberdade de, depois do treino, fazer treinamentos à vontade, essa coisa toda. Isso não prende muito vocês, não deixa vocês mais presos numa bolha?
O futebol, eles falam que está mudando muito, né? O futebol mais moderno, né? Mas eu creio que isso vai de cada jogador, cara. A gente tem um exemplo que arrastava muito todos no grupo, o Zulu. O Zulu era o primeiro a entrar no campo e o último a sair. Então ele sempre fazia os complementos, sempre ficava lá até mais tarde, não importa se estava fechado. Alguns outros meninos também, a gente sempre acompanhou ele quando dava, quando sentia bem. E assim, hoje em dia a questão da imprensa é que talvez as pessoas, né, politizam muitas coisas, qualquer coisinha que você já fala, já dá. Falta muita personalidade também dos jogadores, né, de chegar, bater de frente, entrar e falar o que deve. Mas também qualquer coisinha que você fala hoje em dia, você já tem que pensar 2 vezes, né? Então tá muito chato as coisas, mas a gente tem que saber levar, tem que estar com o pé aqui, um pé lá. O futebol é algo para alegria de todos e não pode se tornar uma coisa chata, né? Em cima desse assunto aí, para finalizar de minha parte, eu costumo dizer o seguinte: eu também joguei futebol profissional. Era uma outra época, era um outro futebol, né? Agora, o futebol em si, na minha opinião, apesar desses treinadores mais novos, eles usarem essas nomenclaturas atuais, de linha alta, linha baixa, já ouvi até alguns comentários assistindo jogos de futebol, de paralela cheia. Às vezes eu tô assistindo um jogo de futebol e como eu joguei, eu procuro encontrar onde é paralela cheia e não consigo ver até hoje. Mas enfim, essas nomenclaturas que às vezes faz com que alguns treinadores, esses que estão surgindo agora, tentem transformar o futebol numa ciência mais difícil da face da terra. E na minha concepção, para minha época de hoje, o futebol não mudou quase nada. Mudou sim, mudou a intensidade do jogo, mudou o volume de jogo, isso tudo mudou. Mas na época se corria 6, 7 quilômetros, hoje em dia se corre 12, 13. Quer dizer, por quê? Porque a intensidade é maior, a velocidade do jogo é maior, o volume de jogo é maior, mas o futebol em si, taticamente, a gente observa, não mudou. Quer dizer, você é volante, tem o meia, tem o cara que cria, tem o cara que, aí hoje em dia é beirada de um lado, beirada do outro. Antigamente era ponta direita, ponta esquerda, hoje se joga centralizado 9, antigamente era o centroavante, mas a dinâmica do jogo, taticamente, na minha opinião, não mudou muita coisa, mudou volume e intensidade, isso é óbvio. Isso é muito óbvio, até porque na nossa época nós éramos jogadores de futebol, hoje vocês são atletas de alto rendimento e para que vocês possam performar, vocês precisam estar muito bem fisicamente e o futebol passou a ser muito mais físico às vezes do que técnico, mas enfim, é a visão que eu tenho do futebol hoje. E aí, resultado, a relação era diferente do jogador com a imprensa, do dirigente com a imprensa, e uma das coisas que eu bato muito aqui, Guilherme, e que vocês jogadores, vocês não tem nada a ver com isso, mas isso já vem de algum tempo pra cá aqui em Arapiraca, mas esse ano muito mais. E eu ouvi em alguns determinados momentos o próprio Ranieri conceder entrevista e dizer: não, nós criamos uma bolha aqui dentro, nada vai nos afetar, nada vai nos atingir, é como se fosse nós contra todo mundo, principalmente a imprensa. E eu não vejo assim, principalmente numa cidade como Arapiraca. O Asa é um time muito querido, o Asa é um patrimônio da cidade de Arapiraca e não pode se criar isso nós contra eles, principalmente a imprensa. Eu não vejo assim, cada um dentro do seu papel. O Ranieri é para treinar, o jogador é para jogar, a imprensa é para elogiar e para criticar, mas não existe o nós contra eles, e aqui no Asa se cria muito isso, pelo menos nesse ano foi muito assim, e eu ouvi reiteradas vezes declarações nesse sentido, como também eu bato muito na tecla. A direção do Asa, ela pede muito para que o torcedor vá a campo, que o torcedor incentive, que o torcedor mostre a sua força e a força que tem, mas você não vê, por exemplo, um treinamento aberto para o torcedor. Não necessariamente que todos sejam, a gente sabe que existe ali determinados momentos que tem que ser somente o grupo e a comissão, mas o que é que custa? Um dia na semana treinando no estádio, abre o treinamento para o torcedor, essa química entre torcedor e jogador, aquela semana decisiva, por exemplo, do Maranhão, eu falei isso aqui, por que não na quinta-feira, não na sexta, véspera de jogo, mas por que não na quinta, fazer um treinamento aberto? O torcedor ir lá abraçar o time e dizer: olha, estamos aqui, estamos com vocês, estamos acreditando, vamos todo mundo junto.
O torcedor do Asa não entra no CT, que é a casa dele também. Então eu sou contra, nesse sentido, o que é feito o futebol hoje. E principalmente esse ano aqui em Arapiraca. Eu acho que essa situação da bolha é porque, convenhamos, nós estamos classificados para a segunda fase no primeiro turno, né? Então, assim, aí os jogos ali, como vocês mesmos pontuaram, como nós mesmos falávamos, né, do segundo turno foi um pouquinho abaixo, né? E a gente falava muito dessa bolha pra gente não ficar escutando, né? Tipo, o que os outros diziam, o que os outros falavam, porque nós sabíamos quem nós éramos na essência, é que quando precisasse a gente iria estar disposto e disponível para fazer as coisas acontecerem, né? Então a bolha era nesse sentido, para as coisas não entrarem, seja positiva ou negativa. Quando tudo vai bem, a gente continua treinando, e quando tudo vai mal, a gente continua treinando. Essa foi a nossa filosofia. Mas quando essa questão de treinamento aberto, eu também, como jogador, eu gosto. Eu fiz a minha categoria de base no Corinthians, e em 2017 eu participei de um treino aberto que foi na Arena Corinthians, né? O time ia pegar o Palmeiras naquele clássico, era um jogo super importante. E assim, os caras colocaram 40 mil lá na arena, né? E foi coisa de louco, foi uma motivação a mais, né? Então, essas peculiaridades que tem no dia a dia também tem que ter o discernimento, né? E a sabedoria de quando colocar, na hora certa de colocar, que nós jogadores nós gostamos de sentir o apoio de toda a torcida. Como você falou, é uma motivação a mais, né, de saber que eles estão conosco e que vão estar lá cantando fora de campo o tempo inteiro. Como é que você lida com o elogio e com a crítica? Eu sou um cara que eu gosto muito de ler, sabe? Citando até um dos autores, Marco Aurélio, o imperador, ele dizia que quando ele ganhava uma grande batalha ou ele perdia uma grande batalha, tinha um cara atrás dele que sempre falava ao ouvido dele: você é apenas um homem, né? Então eu tento seguir essa filosofia. Tudo que eu faço, eu dou o meu melhor, porque a situação ruim não me define tanto quanto a boa, né? Eu continuo sendo o mesmo Guilherme. Isso. Então a fase boa e ruim vão ter para todos nós, né? Qual a tua idade, Guilherme? 25 anos. 25 tá novo. Claro, o futuro tá aí, né? O tempo passa muito rápido. De que forma você está planejando esse futuro? O que é que você pensa? Porque tem jogadores que não planejam, deixam pra lá, deixam acontecer, o tempo vai passando, de repente ele descobre que tá no fim de carreira, e aí que não fez nada para o futuro. De que forma você trabalha hoje ou amanhã? Eu sou um cara que sei bem daquilo que pode vir pela frente, sabe? Sei até onde eu posso chegar e sei também até onde eu não posso chegar. Claro que eu, como jogador, ano que vem eu quero estar disputando uma Série B se tiver, né? E eles têm um pouco de preconceito, né, quanto a primeiro volante ali, e eles falam que tem que ser um pouco mais velho, né, para ter mais experiência, saber controlar os jogos. Mas dentro de campo eu procuro dar o meu melhor, porque a minha carreira é até 30, 35 anos, são exceções que jogam 40, 42. É algo rápido que nós precisamos de cuidar, então eu penso até nos meus 30 tendo que estar pelo menos na Série B ou na Série A, sabe, para as coisas realmente acontecerem, né? Senão as coisas vão dificultando um pouco e a gente sabe que futebol ele não tem papas na língua. Se tá rendendo, se tá rendendo, continua, se não tá, é mandado embora, né? Então eu tenho sim uma projeção na minha carreira que eu sigo e estou muito firme, confiante, oro muito, peço muito a Deus, e sei que logo as portas estão se abrindo e as coisas estão acontecendo. Ô Guiba, já que a curiosidade é por parte do Vitor Hugo, ele vai fechar com a curiosidade dele, mas aí me despertou uma curiosidade, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa dizer que gosta de ler.
Eu também gosto muito de ler, ler livro, o livro mesmo, porque as pessoas hoje se apegam muito a isso aqui, a um celular, enfim, mas eu gosto ali do papel, da folha, de folhear o livro, de sentir o livro, eu acho que isso é muito legal. E a gente observa, Guilherme, na sua postura, na maneira de você se pronunciar, que você é um cara com 25 anos, mas que teve uma formação familiar muito boa. Enfim, você estudou, qual é o grau de escolaridade seu, após você parar de jogar futebol, que vai demorar muito ainda, o que é que você trabalha, o que é que você planeja para sua vida pós-futebol? Eu agradeço muito aos meus pais, meus pais, meus avós, tudo que eles conseguiram através do estudo, né, do suor. Então, as leituras, confesso que foi por causa da minha irmã. A minha irmã lê muito mais do que eu, e ela tem uma prateleira cheia ali, e eu falei, calma aí que tem alguma coisa boa nisso aí, né? E eu tenho um curso de jornalismo que eu estou cursando, eu preciso fazer o estágio. Vai ser comentarista. Então, eu não sei se eu quero ir muito para essa área de esporte, né, de futebol, mas assim, isso é para aqui 10 anos, né, quem sabe até 15, né, para frente. Eu penso em seguir algo assim. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ler, de saber um pouco das histórias. E assim, eu penso em vamos ver o futuro a Deus promete também. Se eu chegar no Barcelona também, eu vou viver só de rendimento. Eu não vou preocupar muito. Vitor Hugo, a sua última pergunta. Não, a pergunta tem duas perguntas. Uma do colega aqui. Se prepara aí, viu, Guilherme? Uma que tá aqui do colega ao lado e outra minha mesmo. A do colega aqui, ele perguntou se você é casado e tem filhos. Porque assim. Edmilson Melo que não perguntou. Não, rapaz, foi outro colega que tá aqui do outro lado. Ah, tá. No outro estúdio. Ele perguntou se você é casado e tem filhos, porque, tipo, se você for casado, se você vai na ideia da sua mulher, se a sua mulher disser que você tem que ir pra um lugar, se você vai pra aquele lugar que ela determina, ou se você vai pra onde você quer. Se você é dominado, no caso. É isso. E se não for, você vai pra onde você quer. Não, eu não sou casado e não tenho filho. Então pronto, então você vai pra onde você quiser. Porque eu fiquei sabendo aí, por alto, que teve um jogador que veio pro Asa. Aí é fofoca. Né, eu fiquei sabendo por alto, eu vou dizer porque... Momento Léo Dias. Que eu fiquei sabendo que o jogador tava esperando a decisão da esposa para poder ver se ele acertava ou não com o Asa. Se a esposa dissesse que ele vinha, ele iria vir. Se ela não concordasse... Aconteceu isso, foi? A informação que eu recebi. Qual foi o jogador? Não vou citar o nome para não expor também, mas eu fiquei sabendo disso. Não é o Guilherme, né? Que ele acabou de dizer que não é casado. E a esposa dele indicou o quê? Que ele viesse. Que ele viesse pro Asa. Ah, tá. Ela aceitou que ele viesse. Ah, tá. E a outra é quanto é que você gasta pra cuidar do cabelo aí? Por isso que ele não sai da régua, né? Da régua. É difícil. Eu não costumo fazer os degradês nem nada. É difícil achar alguém que corta só na tesoura, mas não foge muito do. Não dá pra perguntar e falar que é o mesmo do seu, porque você só passa a maquininha, né? Eu tinha o cabelo assim como o seu, mas aí acabei cortando de máquina, ficou ruim. Para encerrar aqui, você ou é um cara tímido ou um cara mais extrovertido? Não, eu não me considero tímido, mas também não me considero extrovertido. Quem era quando tem que falar, eu falo. O bagunceiro, quem era o bagunceiro do grupo? Quem era o mais à vontade do grupo, que alegrava o grupo? Cara, que me alegrava, que eu dava risada assim, sem parar, era o Samuel, cara. Samuel é o menino que faz a alegria da galera. E quem era o mais chato do grupo? O mais chato é o Charles. Era o mais chato, né? Muito bem. Já saíram muitos jogadores do grupo? Você não vai ter... Acho que o Charles não fica, pela informação do Vitor Hugo. Não ficará o Bigode, não ficará o Toscano, não ficará o goleiro Maurício Matheus, né? Matheus Vinícius.
Não sei se o Zulu... Informações que nós temos é que pelo clube, ou seja, o Paulinho tem contrato, mas na lateral esquerda dos 3, apenas um lateral fica, e o Vitor já trouxe a informação de que provavelmente será o Felipe Ramon, enfim, aí é uma decisão do clube nesse processo de reformulação. O Zulu ainda não se pronunciou com relação à sua permanência ou não, então estão saindo peças importantes nesse grupo do Asa para a próxima temporada, mas faz parte, né? São propostas que são feitas e os jogadores que se valorizam, né? Até quando você espera tomar uma decisão? Eu acho que, creio que, não sei, assim, algo bem relativo. Eu já fechei com o clube, esperei muito, já fechei em novembro, já fechei em outubro também. Então é algo que pode ser de hoje para amanhã, ou também pode ser daqui a um mês. Aquilo que for melhor, eu vou estar escolhendo, sem dúvida. Exatamente. Então, boa sorte para você. Você está em Goiás? Na cidade de Goiânia? Goiás. Goiânia, tá chovendo. Como é que tá a temperatura aí? Como é que tá o tempo? Aqui, quando eu cheguei, tava muito quente mesmo. Aí, uns 2 dias pra cá, começou a chover e deu uma refrescada no Aliás, Goiânia, rapaziada, gosta muito de churrasco, né? De assar, de queimar uma carne, né? Uma gelada também. Também, uma geladinha que não Você faz gosta mal da a noite, ninguém. Guilherme Borges? Eu não perguntei isso. Você gosta da noite? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas de repente a gente pergunta, a noite é legal, né? Você é jovem? A noite é legal, mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro fazer um churrasco com os amigos, estar em companhia da família. Acho que é bem melhor. É melhor, né? Bem melhor, né? Tá certo. Obrigado a você pela entrevista. Que você, se tiver que retornar, será um prazer. Acho que Arapiraca aqui é uma terra maravilhosa. Sempre recebe muito bem as pessoas que aqui chegam, e é uma cidade gostosa, temperatura boa, um custo de vida legal. Para se viver aqui, não se vive com muito, não é? Não precisa muita coisa para viver, e acredito que você tenha gostado da cidade e por isso o desejo de retornar ao time do Asa. Um abraço pro amigo, hein? Sucesso, e qualquer coisa avisa a gente se acertar contrato aí com o time do Asa. Combinado. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelas risadas, pelas perguntas, e estou orando para que o melhor aconteça. Uma boa noite para você, grande Guilherme. Boa noite. Valeu, boa noite. A melhor resenha esportiva do rádio. Vai ao ar às 7 da noite. Tudo sobre o mundo esportivo. É o Toque de Bola. De segunda a sexta, com o Timaço Show de Bola. Toque de bola. Fique ligado na primeira em tudo.